Olá, eu sou a professora Daniele Porto e serei a sua professora na disciplina de Química, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos conhecer como ocorreu a descoberta dos micro-organismos por Louis Pasteur, o que deu origem ao processo de pasteurização, que consiste em uma técnica muito utilizada na conservação de alimentos, e também vamos entender como essa técnica é utilizada atualmente. Vamos lá? Para iniciarmos, vamos entender um pouquinho da história de Pasteur, que foi o responsável pelo processo de pasteurização. Durante a sua vida acadêmica, ele teve muitas pesquisas e descobertas que são muito relevantes para a humanidade. Dentre elas, podemos destacar o conceito de que as doenças são causadas por micro-organismos, além também da vacinação contra a raiva canina. Mas o que tem principal destaque, que é utilizado muito nos dias de hoje, é o processo de pasteurização, que está relacionado aí também à teoria da biogênese, que foi um experimento que Pasteur realizou e ele conseguiu provar essa teoria da biogênese. Antigamente, durante muito tempo, a teoria da geração espontânea ou a biogênese, ela foi aceita por muito tempo, onde se acreditava que não poderia se gerar vida a partir de uma matéria sem vida. Durante um tempo, o meio científico ele queria que tivessem experimentos que provassem essa teoria da geração espontânea. Então, uma academia francesa ofereceu um prêmio em dinheiro para o cientista que desenvolvesse um experimento e provasse essa teoria. Pasteur, que estava precisando então de dinheiro para financiar suas pesquisas, ele então desenvolveu um experimento. E esse experimento consistia da seguinte forma: ele pegou 4 frascos de vidros, em cada frasco ele colocou um caldo nutritivo. Após colocar esse caldo nutritivo, ele aqueceu o gargalo desse frasco, fazendo com que esse gargalo fosse alongado e curvado. Posteriormente, ele aqueceu esse caldo nutritivo, ele ferveu esse caldo nutritivo e esperou esfriar e deixou em repouso por alguns dias. Após alguns dias, ele voltou, analisou esses frascos e ele observou que não se tinha a presença ali de micro-organismos. Então acreditava-se o quê? Que devido ao formato desses frascos, desse gargalo alongado e curvado, tinha-se ali gotículas de água que impediam, a entrada de micro-organismos, então elas agiam como um filtro. Então Pasteur resolveu fazer o seguinte: ele quebrou um dos gargalos desses 4 frascos para avaliar o que acontecia. Então ele quebrou um gargalo, deixou novamente ali alguns dias e depois voltou para analisar. E posteriormente, então, ele analisou o quê? Que nesse frasco que ele tinha quebrado o gargalo, já se tinha a presença de micro-organismos nesse caldo nutritivo. Então, dessa forma, Pasteur mostrou que você pode sim ter a geração ali de micro-organismos nesse caldo após ele passar por esse processo de ferver. E aí, então, ele sepultou de vez a teoria da geração espontânea, dando origem à teoria da biogênese. E a partir de então, surgiu a técnica de pasteurização. Uma vez que ele mostrou que você tem sim o surgimento de micro-organismos nesses meios, por exemplo, no caldo nutritivo, então é necessário se ter uma técnica para impedir a proliferação desses micro-organismos, e é a técnica de pasteurização, que é o que acontece, por exemplo, com o leite. No Brasil, por exemplo, o leite só pode ser comercializado após passar por esse processo de pasteurização, que é uma técnica de segurança alimentar. Mas o que consiste essa técnica de pasteurização? A pasteurização é uma técnica aí que envolve o calor, então esse alimento ele é aquecido em temperaturas brandas, geralmente temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, por um curto período de tempo, para assim evitar que se tenha ali o desenvolvimento de novos micro-organismos. E por que é feita essa técnica de pasteurização? Para aumentar a vida útil do produto, para que ele possa assim, ficar mais tempo exposto numa prateleira, aumentar a validade, além também de ser uma forma aí de segurança alimentar. Mas a pasteurização, ela tem várias aplicações, não só para o leite. Por exemplo, os sucos de caixinha industrializados, eles também passam por esse processo. O ketchup também passa por esse processo. Aquelas papinhas de bebê que tem na sua composição maçã e banana também passam por esse processo de pasteurização. E alguns alimentos in natura também, sendo que o principal objetivo é fazer a conservação dos alimentos e evitar que se tenha ali a proliferação de micro-organismos que podem causar danos à saúde de quem consumir aquele alimento. Agora, eu vou trazer uma curiosidade sobre esse assunto. Roda a vinheta de curiosidade.
Você sabe a diferença entre o leite de caixinha e o leite de saquinho? Além da embalagem, obviamente, a diferença está no processo de pasteurização. O que acontece? O leite de caixinha, aquela embalagem, é uma embalagem do tipo Tetra Pak. Esse tipo de embalagem é uma embalagem que ela tem uma grande resistência, tanto ao calor quanto ao frio. Então, após o leite ele ser embalado, aquela embalagem Tetra Pak, ele passa por um processo de aquecimento. Nesse caso, ele é aquecido a temperaturas superiores a 100 graus Celsius, porque a embalagem aguenta essa temperatura, por um período curto, de em torno de 2 segundos. Após esse período, o leite então ele é resfriado a uma temperatura inferior a 35 graus Celsius. Então, o leite de caixinha, ele passa por um processo de pasteurização que é mais efetivo e assim, então, ele pode ficar acondicionado, por exemplo, lá no mercado sem precisar de refrigeração. Já o leite de saquinho, ele passa por aquele processo de pasteurização onde são aquecidos, a temperatura mais branda, inferior a 100 graus Celsius, e por isso que ele precisa ser mantido refrigerado. Então, se a gente for lá no mercado e observar, até o local em que o leite de caixinha e o leite de saquinho fica armazenado é diferente. Por quê? O leite de caixinha, assim como os sucos industrializados, eles não precisam de armazenamento em refrigeração, estão em embalagem Tetra Pak. Já o leite de saquinho, ele precisa. E nós temos outro impacto também, que é na questão da validade. O leite de caixinha, por exemplo, ele tem uma validade superior ao leite de saquinho, tudo devido ao processo de pasteurização. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de clicar no link Saiba Mais da sua plataforma e eu vou deixar aqui uma frase para reflexão. Sejam quais foram os resultados, com êxito ou não, o importante é que no final cada um possa dizer: fiz o que pude. Luiz Pasteur. Bons estudos e até a próxima aula.